Está começando mais uma entrevista da série com os vereadores eleitos em outubro de 2024 para o quadriênio 2025-2028. E hoje vamos conversar com o advogado Carlone Alves de Assis, do União Brasil, que foi eleito com 1.081 votos e está de volta ao nosso parlamento. Aos 60 anos, ele vai iniciar seu terceiro mandato parlamentar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Vereador eleito Carlone Assis, muito obrigado por sua presença. Francisco, muito obrigado, pelo convite, estar aqui falando para todo o Jataí, É importante o nosso retorno para cá, a gente ficou muito feliz com isso. A gente retorna, claro, com maior experiência, devido a um processo legislativo que a gente já participou, e mais conhecimento, A gente ficou fora esse período todo. A gente retorna para colaborar com a cidade, para poder colaborar com as pessoas, e creio que nós vamos fazer um bom trabalho aqui. Vereador, depois de tanto tempo fora do parlamento, qual foi a estratégia que o senhor utilizou para poder ser eleito e voltar à nossa Câmara? Em 2020, a convite do prefeito Humberto, ele solicitou que a gente fizesse um trabalho aí para, quem sabe, ser candidato a vereador. Eu me candidatei em 2020, pelo MDB, e fiquei na primeira suplência, Foi eleito o Adilson mais a Alessandra, e eu fiquei como primeiro suplente. E assim, ali deu para nós uma experiência de saber como é que estava acontecendo as coisas, aquilo que já tinha sido evoluído, aquilo que ainda permanecia do mesmo jeito, E passou esses 4 anos, A gente tentou aí viabilizar alguns grupos para a gente poder estar atuando, Mas era muito difícil, Porque os vereadores, eles fazem um trabalho muito bom em Jataí, e tem as emendas impositivas que auxilia nesse trabalho deles, Mas mesmo assim a gente conseguiu produzir um trabalho, mas foi um trabalho bem personalizado, você entendeu? Aquele 1 a 1, uma família aqui, outra ali, e muito difícil essa campanha dessa forma, E a gente conseguiu aglutinar um grupo de amigos, um grupo de familiares, e deu certo, Chegamos aqui na Câmara. É verdade. E depois de 20 anos, é claro que o senhor não ficou totalmente afastado da política, Mas o que levou o senhor a voltar a tentar uma vaga da Câmara? Na verdade, quando eu comecei minha vida comunitária, eu fui presidente da Associação Moradora Vila Sofia, lá em 89, 90, A gente fez um trabalho ali naquela região e a gente sempre gostou de trabalhar com as pessoas, trabalhando, vendo a necessidade de um e ajudando as pessoas. Isso é bom, as pessoas talvez não sabem o tanto que é gratificante você conseguir auxiliar uma família e elas melhorar de vida, ter prosperidade, no momento difícil dela você está ali dando a mão. Então eu sempre gostei disso, Mas como eu fiquei até 2004, eu fui advogar, E porque eu também tinha minha profissão, teria que colocar ela também em atividade. E eu advogando, e agora minha filha, ela é advogada, ela já está há 6 anos comigo, já tomou conta do meu escritório todo, já tem todo o conhecimento lá. E como a gente havia feito um trabalho preliminar em 2020, a gente falou, vamos consolidar ele mais uma candidatura. E graças a Deus deu certo, Então, assim, esse é o trabalho da gente, por isso que eu gosto de trabalhar com as pessoas. Eu acho que nós temos muita coisa para evoluir. Se nós não preocuparmos com o nosso semelhante, você entendeu? Nós vivemos numa comunidade. E a comunidade ela tem que ter essa preocupação positiva com as pessoas. Eu não posso deixar que meu amigo, um vizinho, um cidadão jataiense passe por uma necessidade que a gente tem condições de contribuir para que ele possa melhorar. Eu já tive necessidades, muitas pessoas colaboraram comigo. Então a gente também teve esses dois lados. O tanto que é importante ter as pessoas que valorizam outras pessoas, Eu fui valorizado e eu tenho que valorizar outras também. Tá certo. E o senhor volta aqui para a Câmara, para este plenário, uma bagagem de 2 mandatos, 8 anos aqui de 1997 até 2004, como o senhor disse. E como o senhor espera esse trabalho nessa nova Câmara, assim, vamos dizer, Na verdade, quando a gente entrou aqui, claro, pouca experiência, Só tinha a experiência de representativa comunitária, mas do processo legislativo, muito pouco. Porém, na condição de advogado, a gente foi estudar, foi analisar todas essas questões aqui. E em 2002, eu cheguei à presidência da Câmara, Fui presidente de 2002. Então, a gente tem um conhecimento muito amplo
né, do processo legislativo, né, da administração da Câmara de Vereadores, enfim. A gente sabe como é que funciona aqui, né? É claro que nesse período houve algumas modificações, houve uma modernização, né? Mas nós também acompanhamos essa modernização através da nossa atividade profissional, né? Você tem uma ideia, nós advogados fazemos audiências todas presenciais, hoje é tudo virtual, ou seja, o advogado, a sua atividade é ter que ter novos conhecimentos, né? E isso para a gente é tranquilo, a gente acompanha a política, né? Nunca deixou de acompanhar a política, claro, com menos efetividade, porque candidaturas foi só a de 2020, né? Mas a gente está tranquilo, sim, a gente viu os nossos colegas que foram eleitos, né? São pessoas do bem e pode ter certeza, vão contribuir muito aqui. Eu acho que a Câmara de Vereador foi bem escolhida pela população. Tá certo. E o senhor hoje pertence aos quadros do União Brasil, né? Que é o mesmo partido do governador Ronaldo Caiado e ficou num grupo contrário ao do prefeito eleito Geneilton Filho de Assis. Como o senhor espera a relação do senhor particularmente aqui na Câmara com o futuro chefe do Executivo? Na verdade, quando eu estava no MDB, né, e tinha uma aproximação muito grande com o pessoal do União Brasil. Você sabe muito bem que na política você tem que avaliar suas condições de eleição. E quando a gente viu uma migração muito grande de vereadores para o MDB, a gente sentiu muita dificuldade ali. Que nem eu falei no início aqui, havia uma estruturação muito grande dos vereadores pelo trabalho que eles realizaram aqui em Jataí. Aí eu, como tinha essa boa relação com o pessoal do União Brasil, convidaram nós para ir para a União Brasil, como eu tenho muito conhecimento também na esfera estadual, com o próprio Daniel, consultei, falei, Carlão, vem mesmo para a União Brasil. O governo do estado precisa de ter um representante aí dentro da Câmara Municipal. É impossível um governador não ter alguém aí do seu partido. E eu aproveitei essa oportunidade, fui para a União Brasil. Eu creio que a nossa estratégia foi boa, foi excelente. E eu fui para a União e hoje é o primeiro vereador da União Brasil eleito aqui em Jataí, né? E nós vamos fazer um trabalho aí muito positivo, né? Independentemente de você estar numa chapa que é oposição ao prefeito eleito, né? Mas isso é eleição. Nós vamos avaliar todas as questões que serão apresentadas. O prefeito tem um projeto e as pessoas, acho que votou nesse projeto dele. Vamos aguardar o cumprimento desse projeto aqui. Não serei um opositor daqueles que, quanto pior, melhor. Jamais, jamais. Não é o nosso papel. Eu fui vereador aqui, Francisco, por 2 mandatos. Você jamais ouviu dizer que eu utilizei meio de comunicações para fazer crítica pessoal a ninguém. Jamais. Nós fazíamos alguns apontamentos em relação a projetos, né, que a gente tinha dúvida, que a gente entendia que poderia ser diferente. E isso nós vamos fazer. Claro, nós vamos avaliar todos os projetos. Eu sou de ler, aprofundar, sabe? Porque a população precisa de respostas positivas. E nós vamos fazer isso, vamos fazer uma oposição consistente, uma oposição muito positiva. Eu tenho certeza que se a pessoa que está no cargo de prefeito tem que ouvir todos, tem que ouvir a oposição, tem que ouvir a situação, entendeu? A oposição faz alertas. Eu chamo dessa forma, não é crítica. É alertar para determinadas condições de determinados projetos. Esse é o nosso papel. Eu vou respeitar, né, a condição de prefeito e a gente quer que seja respeitado também, porque da minha parte não vai faltar responsabilidade no meu trabalho. Tá certo. E em relação ao trabalho parlamentar, qual vai ser o foco do senhor nesses próximos 4 anos? O vereador, com esse número reduzido de vereadores na cidade, nós praticamente abrangemos todos os segmentos. Não há hoje condições de você especificar um. Não tem como mais fazer isso. Se nós tivéssemos talvez os 15 ou 17 vereadores, evidentemente que outros vereadores estarão aqui representando segmentos. Mas hoje a gente sabe que dos problemas maiores da cidade, dentre eles a saúde. A saúde é um problema grave, né? E nós temos aqui sendo construídos 2 grandes equipamentos, né, de saúde, que é a nossa policlínica, né, que é uma verba do governo federal, mas com participação do município. E temos também o Hospital Padre Tiago, né, que é uma obra magnífica, né,
que tem participação do governo federal, tem do município, que eu tenho certeza que irá desafogar muito a questão de exames aqui em nossa cidade. Está sendo edificada algumas, acho que é 2 UPAs aqui em Jataí, reformado alguns postos de saúde, enfim, para dar melhores condições para que as pessoas tenham acesso à saúde, né? Mas um projeto nosso, que nós apresentamos na área da saúde, durante a nossa campanha, é um centro de atendimento para crianças autistas. Foi um trabalho porque eu conheço, dentro da minha própria família, nós sabemos dessas dificuldades, de amigos, né, de pessoas que talvez não têm condições econômicas de fazer um tratamento adequado. Porque a criança autista, ou cidadão autista, ele tem um grande valor, porque do momento que você descobre aquela especialidade dele, aonde ele é referência, ele aprende a ter uma convivência melhor. Mas, para isso, você precisa de ter um corpo técnico na área da saúde que dê condições para essa família de levá-la a ter esses exames. Hoje, você tem uma ideia, é diferente. Você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista. Você põe ali, faz uma consulta, faz o exame, você resolve. O autista, não, ele é muito diferente. Ele precisa de neurologista, que é um profissional hoje difícil no mercado brasileiro. Não é só Jataí, não é só Goiás, no Brasil inteiro. Você precisa do neurologista, você ter um laudo, você saber o grau que você tem de autismo. Você precisa de um fonoaudiólogo para auxiliar essa criança na sua fala, entendeu? Você precisa de um psicólogo para poder auxiliar ele também na convivência familiar, especialmente. Você precisa de pedagogo para dar condições de letra, de conhecimento. Então, tudo isso, você vê, só que eu falei em 4 especialidades. Então, é muito difícil para uma família, talvez uma família carente, que não tem recursos para isso, é muito difícil ele poder dar uma condição de saúde melhor para o seu filho. Então, a gente vendo essa situação, a gente levantou essa questão. E eu espero, tem parcerias com deputados federais, deputado estadual, para que nós possamos fazer com que ele seja implantado aqui em Jataí e dê uma atenção melhor a essas crianças. Na opinião do senhor, quais são as maiores carências? O senhor já falou da saúde, né? Mas é claro que o município do tamanho de Jataí tem outros problemas aí, que outras áreas Jataí tem precisa de maior atenção, tanto por parte do legislativo, como também do executivo. Se você pegar uma estrutura do município, o que você precisa inicialmente equacionar? Chama o sistema de arrecadação. Não há condições de você fazer aplicação naquelas demandas de educação e saúde sem você ter um processo de arrecadação interessante. Hoje, o que nós temos hoje de produção de impostos aqui em Jataí? É agricultura, né? Agricultura, as pequenas, as nossas indústrias, né? Temos na agroindústria que muitas que negociam aqui dentro de Jataí, temos o comércio, que é forte, temos prestador de serviço, enfim. Essa estrutura tem que estar muito organizada. Vamos começar pela agricultura. Olha, o produtor rural hoje ele precisa de condições de estradas, né? Melhoramento nisso por parte do município. Claro, pelo Estado é outra situação. Então, hoje a gente tem que observar muito bem isso. Nós temos que hoje, como Jataí chove muito, nós temos muito problema de estrada todos os anos. Então, é necessário que o município faça um trabalho consistente nessa área, entendeu? Construindo pontes naqueles locais que têm difícil acesso, fazendo naquelas trechos onde tem aclive e declive, fazendo asfalto, para que o produtor tenha um transporte melhor, enfim, dá uma valorização no produtor rural. Esse é um trabalho que a gente está observando isso, o melhoramento da estrada, porque com isso nós vamos gerar receita. Receita fortalece o caixa do município. Então, essa é uma questão que tanto o prefeito quanto a Câmara de Vereadores, nós temos que estar observando isso. Nós temos que ver a parte da industrialização de Jataí. Eu não sei, eu estou até estudando isso, não sei se ainda há. É uma lei de incentivo à indústria em Jataí. Por que isso? O que o município pode colaborar com a indústria? Ele pode colaborar na infraestrutura, que o maior colaborador para a instalação de uma empresa no município é o governo do Estado. Ele tem a condição da isenção de imposto. Aquilo que a indústria hoje procura, na maioria das vezes, é uma isenção de imposto em um determinado período para ela fazer um investimento aqui dentro e gerar emprego. O município pode contribuir numa extensão de rede de energia para ajudar aquela empresa, ele pode contribuir numa terraplanagem para poder fazer essa edificação e contribuir também no asfaltamento de um pátio, você está entendendo? Então, isso é o que o município pode acessar para trazer uma empresa. Precisando de uma lei que
dê autorização ao prefeito para que ele possa fazer esses investimentos lá, claro, com autorização da Câmara de Vereadores. Então, assim, são condições que a gente percebe que nós podemos estar valorizando e auxiliando nesse sentido. Então, eu acho que tudo isso vem contribuir com aquela questão que eu falei, melhorar a nossa economia, porque hoje o país vive de economia. Se a economia não estiver bem, todo mundo não está bem. Então, a economia tem que estar fortalecida e nós temos mecanismos para isso aqui. E as políticas públicas necessárias para a população, ela depende de valores, depende de erário, depende de recurso financeiro. Então, nós temos que fazer isso, essa valorização. E nas demais áreas, é claro, fazer com que nós tenhamos uma melhor qualidade de atividade, que a educação, por exemplo. Nós, assim, quando eu fui vereador aqui, nós tínhamos um embate muito forte com relação aos educadores. E, assim, eles adquiriram muitos direitos, né? E parece-me que algumas questões foram tiradas, né? E nós não podemos mais ver o professor por esses anos todos, a carreira toda, lutando, não ter tranquilidade de saber se o plano de carreira vai ser realmente viabilizado. Porque se altera muitas das vezes isso. Entra um prefeito, altera, entra outro, altera, né? Nós temos a questão do fundo, que é o Jataí Prev. Nós não podemos continuar com essa política de aumentar o valor para poder encher o caixa. É isso. Se você pegar todos os institutos previdenciários do Brasil, eles não fazem isso. Ele tem uma contribuição X e é pronto. Agora, aquele saldo lá, eles fazem investimentos em determinadas empresas no Brasil. Me parece que a Brasil Prev é dona de 80% da Perdigão. Então, os rendimentos vão para aquele caixa. Então, aquele é um fundo previdenciário. Fundos imobiliários fazem investimento. Fundo previdenciário faz investimentos. Se nós continuarmos aí, taxou-se o que está na ativa X, agora taxa os aposentados mais X. Daqui 2 anos vai ter que aumentar isso. Vai ser insuportável isso. Então, nós temos que achar uma política diferente, fazer com que um especialista venha aqui, estude o nosso Jataí Prev, para que ele possa ter investimentos fora daquilo que aquele desconta quem paga aqui. Nós vamos ficar na mesmice que, infelizmente, um dia nós vamos falir. Então, se nós não mudarmos essa política de Jataí Prev para poder valorizar os funcionários públicos municipais, nós vamos ter problema. Então, assim, eu acho que a gente tem muito para contribuir, muito para conversar com o Executivo, e eu creio que nós vamos chegar em alguns momentos, dar tranquilidade aos profissionais da Prefeitura, tanto na área da saúde, que tem que ter seu plano, na área dos servidores administrativos, e na educação precisa, também naqueles do município precisa ter um plano, para que esse plano seja um plano mesmo. O que você faz? Plano para o resto, né? Pode ter algumas alterações, mas para a sua carreira. Não pode, a todo momento, você ficar alterando esses planos, né? Na educação mesmo, que os educadores estão nos ouvindo, nós temos que trazer as garantias de carreira que foram retiradas, né? E talvez isso não é por interesse do Executivo, é má informação que é levada ao Executivo para ele tomar essas decisões. E os vereadores, no meu ponto de vista, ele tem que fazer os alertas. Prefeito, dessa forma não pode ser, nós estudamos isso, tal, tem outros caminhos. E é dessa forma que a gente quer atuar em todas as áreas, entendeu? Trazendo melhores condições para todos e, evidentemente, solução para esses problemas que são muito graves ainda. Sem dúvida. E nos próximos 4 anos, Jataí será governada no Executivo, né, por um prefeito que pertence a um partido que faz oposição tanto ao governo estadual quanto ao federal. Aí, se não tiver uma grande abertura lá nas capitais, os vereadores terão um papel mais importante ainda, como no caso do senhor, que é de um partido que está no governo estadual e tem ministros no governo federal, né? Não, com certeza. Eu vou trabalhar, até eu falei ontem, vereador tem que dar lucro. Vereador não pode ser só despesa, vereador tem que dar lucro. Nós temos que trazer emendas de todos os parlamentares para Jataí. Na minha época não tinha isso, não tinha essas emendas que tem hoje. Todos os deputados federais têm emenda para mandar para suas bases, né? Então o vereador hoje, você tem aí, não sei o salário do vereador, mas ele tem simplesmente que não ser despesa. Ele tem que trabalhar para fazer investimento, trazer 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, tem que trazer recursos para o município. Você está entendendo? Então, assim, eu, da minha parte, do meu partido, eu vou estar à disposição do prefeito para fazer qualquer interlocução junto ao governo do Estado, junto a deputado federal do meu partido. Eu já tenho 2 compromissos de pessoas que vão estar nos auxiliando. A deputada federal Silvier já fez um compromisso conosco e vai abrir seu gabinete, vai mandar algumas emendas para nós aqui. O do meu partido também, o deputado federal Zacarias Calil, né? É um médico renomado aqui, é deputado federal.
nós temos também uma possibilidade, que agora ficou mais evidente. Eu apoiei um rapaz aqui em Jataí para deputado federal chamado Felipe Cecílio. Ele é o segundo suplente do MDB. Só que o primeiro suplente ganhou em Anápolis, que é o Márcio Correia. Ele vai ser o primeiro. E segundo a informação que eu tive, o deputado federal Célio Silveira, que é do MDB, vai afastar por um período. E ele vai assumir. Então nós teremos mais um braço lá em Brasília, você entendeu? Para poder trazer recurso para Jataí. E esse recurso, quando vem para cá, é evidente que auxilia o executivo. Então eu serei um elo de trabalho para contribuir com o Jataí, contribuir com as pessoas. E o executivo dando essa dinâmica também, que eu acho que o prefeito, a gente não vai analisar a sua postura, cada um tem o seu partido. Mas passou as eleições, agora é hora de a gente sentar, conversar e se aproximar, sim, do governo do Estado, né? Aproximar do governo federal. Essa questão, porque o governo federal é de uma ala diferente, não existe mais isso. Nós temos que analisar que os recursos é de todo mundo. Não estamos aqui falando de política mais, nós estamos falando agora de trabalho. E trabalho beneficia a cidade. Então eu estarei disposto, né, se for necessário, fazer esse elo de ligação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo de Jataí com o governo do Estado. E nós temos uma abertura lá, nós temos um filho de Jataí, que é o Daniel, que é vice-governador, jamais vai negar qualquer situação importante para Jataí. Verdade. E o senhor sempre foi um aliado histórico do atual prefeito, Humberto Machado, foram companheiros de partido durante muito tempo, né? E agora, pela primeira vez, em 6 de outubro, ele sofreu uma derrota eleitoral direta, né? Ele como candidato, né? E a que o senhor atribui essa derrota e por uma diferença tão grande, né? Eu, na primeira fala que eu tive com ele, né, fui lá parabenizar pelo trabalho feito, né? O trabalho foi bem feito, o sucesso é muito diferente, né? Talvez não dê para ganhar. Falei, olha, Humberto, eu vou dizer para você, eu era mais experiente que você na política. Ele falou, mas por quê? Eu já tive vitórias e já tive derrotas. Você nunca teve derrota, né? Então a experiência de perder uma eleição eu tive. E fica tranquilo, faz parte do processo político. Ganhar e perder faz parte. Dou exemplo do Willis Rezende, quando ele perdeu para o governo do Estado. Ele foi questionado sobre isso, que Goiás tinha o traído. Ele falou, jamais. O povo de Goiás me deu tudo que eu tinha. Então ele respeitou a decisão popular. Passou pouco tempo, foi prefeito de Goiânia por 3 vezes, ou 2 vezes, me parece. Ou seja, o povo sentiu que alguma situação ela não estava correta. O que cabe a nós é sentar e avaliar aonde foi que houve os problemas. Entendeu? A gente tem que pontuar isso. Não adianta você questionar uma decisão ou outra. Entendeu? Vamos supor que, por exemplo, o pessoal achou que estava num momento que já havia muitos mandatos, pode ser isso. Eu não sei o que foi. Algumas pastas não funcionaram bem, dando dificuldades, alguma postura do próprio candidato. Então, nós temos que avaliar tudo isso. Quando a gente perde uma eleição, a gente tem que ter a tranquilidade de poder fazer isso. E Humberto tem certeza, ele vai contribuir muito com Goiás ainda. Ele é um homem hoje que é respeitado no Estado inteiro. Não é porque perdeu uma eleição que vai desistir de fazer política. Olha que essa cidade era antes de Humberto e como ela é hoje. Olha quando evoluímos. Qual cidade no interior do Brasil que tem esses cursos na Universidade Federal? Foi uma luta que ele empreendeu aqui muitos anos, sempre tentando. Tinha 5, hoje está praticamente 30. Você está entendendo? Linha de transporte escolar na zona rural. Quando ele entrou tinha 4, hoje tem 85. Escola tinha 2, hoje tem 10 escolas na zona rural. Olha um período de evolução que nós tivemos aqui em Jataí. Isso em vários outros setores, né? A cidade hoje está praticamente 100% asfaltada. Claro que nós temos alguns problemas ainda, mas foi um período de evolução da cidade, de crescimento. Mas chega um determinado momento que é isso mesmo. Essa é a questão popular, a gente não pode ser contra isso. Entendeu? A gente tem que avaliar isso. Eu tenho certeza, Humberto pode ser um deputado estadual, federal, um secretário de Estado. Olha quantos caminhos que tem para poder buscar, porque é um homem respeitado. Eu já tive muitas pessoas que, depois das eleições, que não votou nele, falou, olha, se ele candidatar para isso, eu voto nele. Você está me entendendo? Então, assim, as pessoas têm um respeito por ele e sabem o trabalho dele. Então, eu creio que ele tem um futuro ainda importante aqui para Jataí, para Goiás e, quem sabe, para o Brasil. Certo. E na história aqui do município, a gente nota que os prefeitos que venceram eleições, que não Humberto, né? Fernando Henrique Pérez, lá em 2004, depois o Vinícius Luiz, em 2016, eles não conseguiram um segundo mandato, né? Fernando tentou, mas o Vinícius nem se candidatou, né? E Humberto voltou
logo em seguida. O Geneilton, se não fizer um grande governo, então corre o risco também de ter a concorrência do próprio Humberto daqui a 4 anos. Não dá para a gente prever isso, né? Eu torço que já está aí, faça um grande trabalho, né? E o ponto de referência, você falou muito bem, o ponto de referência vai ser Humberto. Ou seja, a população vai querer que seja feito um trabalho acima daquilo que foi feito. Vai ter uma comparação. Né? Exatamente, que todos têm que ser assim. Então, se entrou que um presidente da Câmara que fez um grande trabalho, o outro que vir, ele tem que fazer melhor que aquele. Não é por querer ser melhor, porque é uma questão automática isso. Então, o prefeito que assumiu hoje tem que fazer um trabalho acima daquilo que o prefeito fez, porque isso melhora a cidade. Então, a população vai estar observando, né? Eu desejo de coração mesmo que seja feito um grande trabalho e já está aí, porque eu vou fazer parte disso. Nós vamos fazer parte disso. E quem vai ganhar isso é a população. Então, a gente deseja isso ao prefeito, ao Geneilton, que ele possa fazer um trabalho que supere Humberto. A gente espera isso, porque se não fizer, a população vai dar o recado. É assim que funciona na democracia, é assim que funciona a política. Isso. E o senhor foi vereador por 2 mandatos, quando aqui neste plenário haviam 15 vereadores, né? E agora volta à Câmara com 10 vagas. O senhor acha que já está aí como a Constituição garante, deveria ter um número maior? A Constituição fala em até 17 vereadores. O senhor é a favor ou contra aumentar o número de vereadores? Essa questão eu não fico encostando, não fico escondendo, não. Eu sou a favor de 15 vereadores. Porque eu fui vereador com 15. Nós sabíamos o tanto que o trabalho foi produtivo, entendeu? E não é questão de valores, nós temos que parar um pouquinho de pensar, porque vai ganhar isso, vai gastar isso. Não é isso. Imaginou nós tivéssemos hoje 15 vereadores, com essa nova dinâmica política que tem, de deputados federais de todos os partidos, trazendo recursos para todas as suas bases. Olha que já está aí, estaria crescendo mais. E o que vai faltar de representação política aqui dentro? Porque o sistema eleitoral nosso, que é um sistema proporcional, é o partido que elege o vereador. E nós tivemos vários vereadores com votações expressivas. Eles foram aprovados pela população, mas não tiveram a oportunidade de ter uma vaga aqui na Câmara de Vereadores. E tivesse 15, estariam aqui. Ou seja, a população aprovou, mas não tinha vaga destinada. Olha, você tanto que é ruim isso. Eu, na eleição de 2020, passei por esse processo. Eu fui o primeiro suplente, né, tive votação acima de 2 vereadores eleitos, né, e eu não tive a vaga aqui. Hoje foi o contrário, né? Eu acho que eu fui equilibrado, tive aquele que eu tive uma desvantagem, e nessa eu tive uma vantagem. Quantos vereadores importantes dessa casa que deixou de ser vereador, né, que teve uma votação expressiva, e eu, talvez com menos voto, pelo partido eu tive essa oportunidade, né, que lá no passado eu fui, entre aspas, penalizado, mas não é penalizado, porque o processo é esse. A gente, quando entra numa eleição, sabe como é que funciona, você entendeu? Você já entra no jogo de futebol, está 0-0, lá você não sabe o resultado que vai vir, entendeu? Então, assim, é dessa forma. Então, eu creio que aqui, no meu ponto de vista, temos que aumentar o número de vereadores. Não é questão econômica, não é questão de representatividade, é questão de nós fazer um bom trabalho aqui dentro. São cabeças pensantes, um pouco mais, são segmentos que estão fora. Um exemplo para você, cadê os aposentados representando aqui dentro? Cadê o funcionalismo público com um nome aqui dentro dessa casa, que é importante para o município ter? Nós não temos. Quantos outros segmentos que nós não vamos ter aqui? Você está entendendo? Nós temos aqui, né, me parece o Mantelli, que era o representante do meio rural. Nós não vamos ter que abraçar isso, porque talvez verdadeiramente o que conhece mais não vai estar aqui hoje. Olha o tanto que é privar segmento de estar aqui hoje. Você está entendendo? Então eu acho que nós temos que repensar isso, fazer uma audiência pública aqui com a população, com as entidades aqui de classe de Jataí, estudar essa matéria, né, ver as possibilidades, as vantagens. É claro que pode ter desvantagem. Essas desvantagens vamos amenizar, vamos ver qual que é o problema. É funcionário de Câmara? Eu acho que não é isso. Algumas adequações têm que ser feitas, tudo bem, vamos fazer. Mas eu acho que a representatividade política, ela não pode se reduzir. Reduzir ao mínimo que está hoje aqui em Jataí. Cidade é uma cidade próxima, uma cidade crescente, é uma cidade que precisa de investimentos e precisa de boas cabeças para poder estar falando aqui. E eu sei de gente também que nem sequer candidatou. Um grande conhecimento político, conhecimento administrativo, conhecimento na sua área, né? Área empresarial, por exemplo. Sei de vários que gostariam de estar aqui representando, mas sabendo a sua dificuldade de ser eleito, não estão, nem se candidataram. Então, nós, ao invés de estar
progredindo com essa redução, nós estamos regredindo. Porque eu tenho certeza, muitas outras pessoas poderiam estar aqui fazendo um grande trabalho para o Jataí. Verdade. E para fechar essa nossa conversa, a gente falar da eleição da próxima mesa diretora da Câmara, dia 1º de janeiro de 2025, será eleita a nova mesa diretora. O senhor que já foi presidente da Câmara, tem essa pretensão de voltar a esse cargo? Se não, já está aí, já recebeu ligações, né, para as articulações envolvendo a próxima presidência? Eu vou ser bem sincero com você aqui, todos os 10 vereadores que foram eleitos querem ser presidente da Câmara, é importante isso. Mas a gente respeita as posições. Dentro do nosso grupo, né, nós já sentamos, conversamos, estamos alinhando, né, se nós vamos apresentar uma chapa, se nós vamos apresentar um candidato a presidente, né, se nós vamos conversar com o pessoal também, porque eu acho que a Câmara e o Executivo tem que ser totalmente separado isso. A autonomia da Câmara é da Câmara. Eu acho até assim... ruim o Executivo manifestar sobre a eleição em Câmara de Vereadores. Isso não é uma situação vantajosa, porque mesmo indicando um ou dois do grupo, talvez os outros querem ser também. Então já são, inicialmente já são tirados de uma forma desagradável isso. Então o processo legislativo é do Legislativo. Então eu creio que aqui nós que vamos definir isso. O nosso grupo provavelmente vai apresentar um nome importante aqui, porque todos lá têm capacidade para isso. E se de repente não der certo, vão compor também com a situação, enfim. Nós que vamos decidir o caminho aqui. Eu, assim, inicialmente, eu não tenho essa pretensão, entendeu? Não é, se tiver alguém lá dentro do nosso grupo, não, eu quero ser, eu mesmo, meu ponto de vista, eu vou auxiliá-lo. Tá? Agora, se as coisas talvez convergirem no nosso nome, aí é outra situação. É verdade. Quero agradecer aqui ao vereador eleito pela 3ª vez, Carlone Assis, para esse quadriênio 2025-2028. Muito obrigado, Carlone. E fica à vontade para suas considerações finais. Talvez tenha alguma coisa que o senhor gostaria de ter mencionado e a gente não falou aqui. Não, primeiro parabenizar você, né, por esse espaço que a Câmara criou, que na minha época não tinha, né? Nós tínhamos só a sonoplastia aqui, que no meu amigo Sostelian, né, mas não tinha essa questão de hoje ter uma TV Câmara, né? Olha, seu Antônio, que é importante isso. A cidade está ligada, né? A cidade está aqui. Então as pessoas podem participar de qualquer lugar dos debates, né? Das conversas, das discussões, né? Então isso é muito bom. Então a gente fica muito feliz com esse espaço que você está nos dando aqui. É claro que eu não posso deixar de agradecer todas aquelas pessoas que acreditaram na gente, né? Acreditou na minha candidatura. Candidatura muito difícil, como eu falei no início, foi praticamente pedir um a um, né? Não tinha grupos, poder fechado, para poder nos ajudar, né? Com exceção do pessoal do transporte escolar, que me deu um apoio, né, muito grande, o pessoal que tem uma admiração e respeito por eles. Vão trazer suas demandas aqui para casa. Alguns grupos relacionados à própria educação vão trazer suas demandas para cá, né? Não foi todo mundo, mas a gente respeita as posições de cada um. Mas assim, aqueles amigos meus, alguns até deixaram, tiraram férias do seu trabalho para me acompanhar durante as eleições. Meus familiares, que sempre que a gente aciona, todos vêm de encontro com as nossas pretensões, então a gente agradece. A minha esposa, que tem um trabalho feito aqui dentro de Jataí, Ana Cátia, na área da educação, me auxiliou demais, entendeu? Mas as suas amigas, enfim, foram um grupo de pessoas, né, que deram esse apoio. E, por fim, aquelas pessoas que votaram na gente, né, que deu esse apoio, aqueles que não votaram também, que nos incentivaram, colocando a sua justificativa, e isso acabou. O importante é que a partir de janeiro a gente vai estar trabalhando por todos. Esse é meu trabalho, essa é a minha linha, essa é a minha conduta. Você jamais vai ouvir aqui o Carlone criticar e falar mal de pessoas aqui dentro. Nós vamos falar de projetos, o que é bom, o que é ruim. Eu vim para ser vereador, para trabalhar e para fazer o bem. É isso que eu quero. Tá certo, obrigado ao vereador Carlone. E aqui termina mais uma entrevista da série com os vereadores eleitos em outubro de 2024. Até a próxima.